senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e hoje eu vou falar para você que está no mercado digital. O mercado digital. Faturamentos de 6 dígitos, 7 dígitos, 8 dígitos, sem limites de fronteira, dando escala ao seu negócio digital. Sabe como você consegue ter sucesso no mercado digital tendo uma contabilidade ao seu lado que favoreça isso? Por quê? Porque para pensar, quem faz aqui lançamento, quem é do mercado digital vai entender, principalmente quem é o expert, tá? Eu quero falar com você que tem um conhecimento, está empacotando para vender no mercado digital, seja na Hotmart ou qualquer outra empresa como essa. O que você precisa pensar? E como a tua contabilidade, e somente uma contabilidade especializada no mercado digital, vai conseguir te ajudar? Por quê? Porque, Luiz Fernando, como é que você vai registrar a tua empresa, então eu constituir uma empresa e vou escolher o regime tributário? Primeira informação que você precisa entender. Somente no mês de janeiro de cada ano é que você pode escolher ou mudar o regime tributário. Então guarde essa informação. E aí você abre a tua empresa, você coloca a sua empresa no Simples Nacional, que pode faturar só até 4 milhões e 800 e você não tem um plano. Porque você, não, se eu faturar, eu não vou faturar mais de 4 milhões e 800 no lançamento. Aí você pega, dá aquela acertada, acerta o tráfego, acerta toda a live de lançamento, você coloca bastante lead, baixou. Cara, você faz tudo bonitinho. Aí você faz o pitch de venda e você vende. E aí você tem duas reações. Você começa a vender, então você dorme pobre e acorda rico, né? O mercado digital é lindo por causa disso aí. Puta, eu adoro o barulhinho da Hotmart lá quando eu tô em lançamento. E aí, puta, você dorme lá com menos 100 mil reais e daí você acorda com 100 milhões de reais, né? 250 milhões de reais lá, que é o que o nosso amigo fez. Não posso falar o nome, mas enfim. E aí, só que daí, a partir do momento que você ganha essa grana, o que acontece? Você corre um sério risco de quando você começar, puxa, como é que eu vou pagar o imposto e tudo isso? E aí você liga pro contador, viu? Deu bom aqui, cara, faturei pra caramba. O contador, meu Deus do céu. Agora nós vamos ter que emitir nota de tudo isso e você vai perder o Simples. E aí você não tem um plano. E aí o que acontece quando você perde o Simples por estourar o faturamento? Você é autuado, você é multado. E você vai pagar muito dinheiro por ter perdido o Simples. Então como é que eu faço, né? Como é que a gente faz aqui para que você possa ter uma empresa do mercado digital lucrativa, com um bom planejamento tributário, mesmo que ainda não chegou, mas na expectativa, sem ser pego de calça curta, como nós dizemos aqui no norte do Paraná. Você também não pode ir já para o regime muito pesado, porque se você for para o regime lucro real, por exemplo, que fatura mais de 78 milhões, o que vai acontecer se você faturar pouco? Você vai pagar muito imposto. E aí você tem funcionário, puta, a mão de obra ficou cara, porque aí você tem outros tipos de incidência. No Simples é mais barato. E aí você fala, tá, eu tô no Simples, mas se eu aumentar, se eu acertar o faturamento, se eu acertar meu lançamento, daí eu perco o Simples e vou ser multado. Como é que eu faço? E aí muita gente fala assim, Luiz, depois eu vejo. Só que depois eu vejo fica muito caro. Empreendedor do mercado digital, nunca deixe depois eu vejo, porque fica caro. Então, qual é a dica? A dica é você ter um planejamento para que, se por acaso, o seu lançamento for bom o suficiente, você ter a condição, em curto prazo, sair de um regime tributário para o outro sem ser autuado. Porque o problema não é você mudar de regime, o problema é você ser autuado. E aí você tem curto espaço de tempo. Se você não tiver tudo planejado, tudo engatilhado, você não vai ter tempo hábil para poder resolver antes de uma fiscalização. E aí você perde o direito de estar no Simples Nacional, você é desenquadrado, ou está no lucro presumido, é desenquadrado, e aí você é autuado. Então o que você precisa? Você precisa montar a sua estrutura pela sua realidade, tendo um planejamento para que, se por acaso, de um dia para o outro mudar esse cenário, você ter a possibilidade, e aí eu vou repetir, a possibilidade de, em curto prazo, mudar o seu regime para não ser autuado. Vai pagar o imposto no outro regime? Vai, mas você não corre o risco de ser multado e você perder ali o desenquadramento, se ser desenquadrado, perder o regime. Por quê? Porque além da multa, quando você perde o regime, quando você é desenquadrado, há uma probabilidade de você ter que entregar DCTF desde o começo do ano, e aí é multa de R$500, pagando com 50%, SPEDs fiscais, aí tem um monte de obrigações ali, que se o contador não ficar atento, ele pode fazer com que você pague ainda mais multas. E qual é essa dica, Luiz Fernando? Como é que eu faço? É simples, tá? A forma mais fácil é você já deixar estruturado uma alteração de contrato, colocando uma atividade econômica que vai
expulsar você do Simples. Porque quando você protocola uma atividade que expulsa você do Simples, mesmo que você for fiscalizado, você já tem uma defesa. Fala, olha, mas eu tô aqui protocolado. Ah, Fernando, mas eu faturei primeiro. Não tem problema. Você faturou primeiro, mas você já coloca. Porque a fiscalização ela não vai ser assim, eu faturei hoje, amanhã. Ela leva um tempo. Se você já tirar ela do seu regime, pode ser que você consiga pegar esse time da fiscalização. E aí você vai para outro regime, por ser excluído, aí não precisa esperar janeiro, e aí você conduza a empresa. Mas tem que ter um planejamento, já controlando tudo isso, tudo preparado, para você não correr o risco. Tá? Lembrando também que outra coisa que é interessante, se você está no Simples Nacional e tem funcionário, nessa situação do planejamento para mudar de regime no meio do ano, com a dica que eu estou te dando, tem que se atentar à folha de pagamento, que vai encarecer. Então tudo tem que ser planejado, validado junto com o seu contador. Por isso que é bom você ter um contador especializado como eu. Curtiu a dica? Se inscreva no canal, curte e comenta. Um grande abraço e até a próxima.